Imagine estar em Té, sabe, dentro de um museu totalmente silencioso. Aham, aquele clima de museu. Isso, com a temperatura milimetricamente controlada, e você tá lá, olhando para uma canoa imensa de madeira rústica, esculpida à mão por gerações passadas. Uma peça histórica belíssima. Exato. Agora, imagina virar o rosto, olhar pela janela de vidro desse mesmo museu e dar de cara com um paredão colossal de concreto. As turbinas, tipo, a força bruta de uma usina hidrelétrica. Nossa, é um choque, né? Muito. É a mesmíssima máquina que, ironicamente, varreu do mapa o mundo em que aquela canoa navegava. Olha, é uma justaposição visual que parece até ter saído de um roteiro de cinema. Totalmente. Mas é a realidade nua e crua do Museu Regional do Iguaçu. Ele fica no município de Reserva do Iguaçu, no estado do Paraná. E o que a gente vai fazer no nosso mergulho de hoje é tentar entender as engrenagens por trás dessa transformação extrema. Isso mesmo. E para isso, a nossa base é uma entrevista muito rica do canal do YouTube D'Artagnan Zanella. Ele conversou com as professoras Mara e Terezinha. Que hoje são as coordenadoras e as verdadeiras guardiões desse espaço. Exato. Elas estão ali na linha de frente. Então, a nossa grande missão aqui é explorar a linha do tempo brutal pela qual essa região passou, né? A gente quer entender os bastidores de como um museu nasce como uma espécie de compensação por um impacto ambiental e social de proporções continentais. Que não é pouca coisa. Nem um pouco. E, mais do que isso, vamos desvendar os mecanismos que explicam por que salvar coisas incrivelmente simples e rotineiras, tipo uma panela de ferro batido ou uma ferramenta de roça, acaba sendo a única âncora que sobra quando o chão sob os nossos pés é trocado da noite para o dia. Porque, assim, quando o mapa geográfico e social inteiro de uma comunidade é reescrito pelos tratores e pela inundação... A memória deixa de ser um luxo nostálgico. Perfeito. Ela vira uma ferramenta de sobrevivência cultural pesada. Se a comunidade perde o fio da meada do passado num momento desses, a identidade local simplesmente se desintegra. É assustador pensar nisso. Mas para a gente entender o tamanho desse choque, é preciso dar um passo atrás. O material que a gente avaliou destaca muito a reserva do Iguaçu antes e depois da chegada do concreto. O antes é bem impressionante. Nossa, muito. A professora descreve uma realidade de cerca de 35 anos atrás que, para quem está nos ouvindo hoje com internet rápida, entrega de comida por aplicativo soa quase como outro século. Parece outra era. A vila não tinha nem sequer um mercado. Eram apenas alguns pequenos barzinhos e mercearias para o básico do básico. E se alguém ficasse doente de verdade? Pois é, se precisasse de um médico ou de acessar um comércio maior, a viagem era longa. Eles tinham que percorrer estradas difíceis até Pato Branco ou Guarapuava. Entendi. E sabe, isso criava um isolamento geográfico que funciona quase como uma estufa cultural, né? Como assim uma estufa? É que a dinâmica social num lugar assim não é baseada em transações comerciais rápidas ou no anonimato das grandes cidades. Tudo é pautado por uma rede de interdependência orgânica. Ah, as pessoas dependiam umas das outras. Exato. Para acolher, para cuidar de quem adoecia, para construir uma casa. A autossuficiência da vila era mantida pela força da comunidade, operando em bloco. E então os tratores chegam, a barragem é anunciada e o canteiro de obras se instala. O impacto foi tão massivo que a população de Reserva do Iguaçu multiplicou quase 10 vezes num curtíssimo espaço de tempo. 10 vezes? Caramba! Sim, é como tentar visualizar um vilarejo pacato, recebendo uma avalanche de máquinas, forasteiros, engenheiros e alojamentos. A imagem que me vem à mente não é aquela velha história de máquina do tempo. Não. Não, é mais como uma atualização forçada de sistema operacional, sabe? Imagina que a vila rodava num sistema analógico, lento, focado no contato humano. De repente, alguém força a instalação de um software industrial pesadíssimo, de alta voltagem, e nem sequer entrega um manual de instruções para os moradores que já estavam lá. Olha, essa metáfora do sistema operacional explica muito bem o atrito gerado. O impacto no hardware da cidade, digamos assim, foi imediato. Com certeza.
Existe um conceito na psicologia ambiental que é muito estudado recentemente chamado de solastalgia. Solastalgia? Nunca ouvi falar. É basicamente a angústia psicológica causada por uma mudança profunda no seu ambiente, enquanto você ainda está morando nele. Nossa, a sua casa física continua ali, no mesmo endereço, mas o seu ecossistema foi tão brutalmente alterado que você se sente um refugiado, um exilado sem nunca ter feito as malas. O morador acorda e a vila que ele conhecia foi engolida por um ritmo industrial que ele não pediu. É um choque de realidade violento. E a gente vê nas fontes que o impacto foi tão absoluto que a própria infraestrutura política do lugar teve que ser reconfigurada às pressas. Sim, a cidade precisou se adaptar. De autonomia, né? Exatamente. Autonomia administrativa e burocrática para lidar com essa nova realidade colossal. Exato. Uma hidrelétrica não muda apenas a vazão da água. Ela cria um novo centro de gravidade política. Eles precisavam de uma prefeitura, de leis locais, de organização para dar conta dessa população que simplesmente explodiu. A emancipação foi uma reação de sobrevivência administrativa. Perfeito. Mas aí a gente entra num ponto que eu acho no mínimo paradoxal. Vamos falar sobre a origem do Museu Regional do Iguaçu. Porque, ele não nasceu de um movimento romântico de moradores que se sentaram numa roda e falaram: vamos preservar a nossa cultura. Não, foi bem diferente. A construção da usina cobrou um preço ambiental e social que a entrevista deixa bem claro. Foi desmatamento severo, destruição do habitat de incontáveis animais, inclusive deixando espécies da área em risco de extinção, e famílias inteiras tendo que abandonar suas terras por causa das águas e das obras. Um impacto gigante. E o museu surge nesse cenário caótico como um compromisso da Copel, que é a companhia de energia. A proposta era abrigar e preservar o que ia ser alterado no entorno. E aqui eu quero lançar uma dúvida. Manda. A mesma força corporativa que derruba e inunda é a que financia a vitrine para guardar o restinho da cultura. Dá para um museu assim contar a história completa? Ou ele não passa de uma tentativa de aliviar uma culpa institucional? Olha, eu discordo que seja uma questão de culpa institucional no sentido emocional da palavra. Sério? Por quê? Porque, na verdade, a mecânica por trás disso é o mais frio e pragmático licenciamento ambiental. No Brasil, obras desse calibre exigem por lei contrapartidas de mitigação de danos. Então é uma obrigação legal. Exato. A empresa não construiu o prédio porque teve uma crise de consciência. Ela construiu porque, sem isso, o projeto legalmente não avança. Mas e aqui é que a história fica fantástica. O que importa não é o motivo pelo qual a empresa construiu. É o que fizeram com isso depois. Precisamente. Importa como a comunidade se apropriou daquilo. A população local essencialmente hackeou essa exigência burocrática. Hackeou no sentido de pegar a chave do prédio e mudar o roteiro lá dentro? Isso mesmo. O que começou como uma simples cláusula para cumprir tabela num contrato, virou uma arma nas mãos de educadores locais. As professoras pegaram essa estrutura física que foi entregue a elas e a ressignificaram completamente. Que genial! Elas usam o espaço exatamente para esfregar na cara da modernidade que a natureza foi, sim, destruída e que um preço altíssimo foi pago pelo povo dali. Elas subverteram a mitigação e a transformaram num manifesto. É uma apropriação quase subversiva do espaço. E a localização que o material descreve reforça isso de um jeito muito inteligente. Eles mencionam que o museu fica num ponto estratégico, lindíssimo, perto do horto e do rio. Mas o detalhe matador é que de lá se tem a melhor visão da própria usina hidrelétrica. A vista direta para o problema. Sim, o pôr do sol bate direto na barragem. Você está ali dentro, imerso na história do que foi destruído, olhando pela janela diretamente para o monumento de concreto que causou a destruição. Não tem como desviar o olhar. E a justaposição perfeita que a gente falou no começo. A arquitetura e o posicionamento do lugar garantem que o contraste entre os dois mundos seja a primeira lição que qualquer visitante recebe, antes mesmo de ler uma placa explicativa. E quando a gente olha para o que está preservado dentro dessas paredes, percebemos que é uma cápsula do tempo,
O foco é pesado na cultura do caboclo e do colono. Eles têm de tudo lá. O que eles expõem exatamente? A exposição explica a bacia do Rio Iguaçu, da nascente à foz, claro, mas o foco emocional está no chão de fábrica da vida diária de décadas atrás. Tem gamelas, panelas de ferro, uma recriação de um ranchinho de chão batido e as velhas ferramentas da agricultura familiar. Coisas do dia a dia. Sim, são engenhocas para processar a lã das ovelhas, moendas para o milho, tachos para fazer a rapadura e o açúcar mascavo. E por que preservar tudo isso é tão crucial, né? Porque cada um desses objetos explica como aquela sociedade interagia com o meio ambiente. Exatamente. Uma gamela não é só uma tigela velha de madeira. Para fazer uma gamela perfeita, o caboclo precisava de um conhecimento empírico absurdo. Como escolher a madeira, essas coisas. Isso, saber qual árvore cortar, entender o ciclo da seiva, saber a época do ano certa para a madeira não rachar na cozinha. As ferramentas manuais mostram que a vida não era ditada por um motor a diesel, mas pelos ciclos do clima, pela paciência e pelo esforço braçal do ser humano trabalhando em simbiose com a floresta. E nada representa mais esse esforço do que a estrela absoluta da exposição. Logo na entrada do museu repousa uma canoa colossal e a fonte destaca algo impressionante. A canoa feita de um tronco só. Isso, ela foi esculpida a partir de um único e gigantesco tronco de árvore. Isso remete diretamente a uma era em que motores de polpa simplesmente não existiam por ali. Pensa na logística disso. Essa canoa era o utilitário super premium de uma região isolada. Com certeza. E entalhar um tronco maciço inteiro para virar barco não é só um trabalho bonito de marcenaria. Não mesmo. Exige um esforço físico e uma precisão de engenharia assustadores. Você tem que usar machado e fogo controlado para escavar o miolo do tronco, equilibrando o peso para o barco não virar num rio agitado. E sem afinar demais as laterais a ponto de rachar. E sem direito a erro, porque se a canoa quebrar numa corredeira, não dá para abrir um aplicativo no celular e pedir uma peça de reposição. Pois é. É apenas você, o peso absurdo do barco e a força da correnteza do rio. Mostrar uma canoa dessas logo na porta de entrada deve imediatamente redimensionar quem visita. É o tipo de objeto que joga na sua cara a pequenez do ser humano quando ele precisava lidar com a natureza na força do braço. E colocar essa canoa ali eleva aquele contraste tecnológico que comentamos ao extremo. O museu inteligentemente emparelha uma tecnologia ancestral brilhante, a embarcação de um tronco só, com a tecnologia colossal moderna que pulsa nas turbinas logo ali fora. É evolução humana frente a frente. Exato. Ou a imposição da engenharia humana narrada dentro da mesma bacia hidrográfica. E é importante frisar uma coisa. Embora o foco do acervo seja a tecnologia do passado, a estrutura do museu não é obsoleta. De forma alguma. As coordenadoras pontuam que o museu é altamente acessível, equipado com elevador, garantindo que idosos e pessoas com mobilidade reduzida também possam transitar. O passado é rústico, mas o acesso ao conhecimento precisa usar a melhor tecnologia do presente. O que mostra que o foco não é apenas empilhar poeira, mas manter a história circulando, viva. Mas aqui nós chegamos numa parte da entrevista que me surpreendeu muito. É a franqueza da Mara e da Terezinha. Como assim? Porque, convenhamos, a tendência de quase todo mundo que entra no museu é achar que o assunto está encerrado, que a história contada ali atrás do vidro está finalizada, carimbada e empacotada com fita adesiva. Mas as próprias coordenadoras admitem abertamente que a narrativa deles está cheia de lacunas. Olha, isso é fantástico. O que desmistifica essa ideia de que o museu é o dono da verdade absoluta, um cofre trancado. Exatamente. Elas dizem que faltam, no mínimo, 2 peças gigantescas do quebra-cabeça da região. Primeiro, a história do tropeirismo, os tropeiros que basicamente formaram as rotas e a base territorial de Reserva do Iguaçu. Uma parte fundamental do Paraná inteiro, aliás. Sim, e segundo, a história quilombola, a presença fundamental dos povos tradicionais daquela área. Ou seja, elas não estão tentando vender uma enciclopédia completa. A história daquele museu está literalmente em obras, da mesma forma que a cidade esteve. E ter a honestidade intelectual de dizer, olha, nós ainda não temos essas vozes
representadas adequadamente, mas nós sabemos que elas são vitais, isso é a marca de um projeto maduro. Mostra muita consciência. Elas reconhecem que um museu de verdade funciona como um organismo vivo. Ele precisa respirar, evoluir e ativamente buscar aquilo que ainda falta na narrativa oficial. E manter um organismo vivo desses respirando dá um trabalho braçal diário tremendo. A entrevista faz questão de detalhar os bastidores, e não é um trabalho glamouroso de apenas discutir curadoria em sala com ar-condicionado. As próprias coordenadoras dizem que vivem com a mão na massa. A prática é bem diferente da teoria, né? Muito. Só que elas também mostram que existe um exército invisível da comunidade segurando os pilares do museu. Elas citam a equipe de zeladoria, o Giba, o Issal, a Roscleia. E a gente tem que lembrar que sem zeladoria impecável, o acervo apodrece, a poeira destrói a memória. Com certeza. Tem o pessoal do turismo também, né? Isso. Citam o Brasil e a Emily no turismo e a densa carga de documentação que fica com o prefeito, o Ig e a Suzana. Mas sabe o que mais me chamou a atenção nessa equipe toda? Aposto que foi a Operação Noturna. Isso. Os guardiões noturnos, o Paulinha e o Graxa. É poético se você parar para pensar. Você tem membros da comunidade passando a madrugada em claro para garantir a segurança física da memória da cidade, enquanto o resto da população dorme. É uma imagem muito forte. Não é um esforço apenas de pesquisadores, é a mecânica de um povo se mobilizando para manter o próprio reflexo no espelho. Essa lista de nomes que elas fazem questão de falar na entrevista prova que o museu já transcendeu a ideia de instituição fria. Ele já funciona na prática como um esforço coletivo, e é exatamente essa energia da base comunitária que dá combustível para elas sonharem com os próximos passos. Sonharem alto, inclusive. Sim, buscando consolidar de vez a instituição. E os sonhos que elas têm para o futuro são práticos, diretos, mas o impacto seria enorme. O primeiro passo é ter o museu aberto absolutamente todos os dias, com horários de visitação fixos. E o segundo grande sonho é bater o martelo numa estrutura física definitiva, ganhando um nome próprio oficializado. Elas citaram algumas opções de nome, né? Citaram. As opções que elas comentam são algo como o Museu Regional do Iguaçu, Museu do Iguaçu ou Museu de Reserva do Iguaçu. Conseguir um nome definitivo e um espaço perene é o que cimenta a instituição na burocracia do Estado. Sem isso, a história fica vulnerável. Pode simplesmente desaparecer se mudar o prefeito. Exato. Podendo ser vista por gestões futuras como apenas um projeto temporário. Mas para garantir que essa estrutura se mantenha viva através das décadas, elas mencionam uma estratégia inteligentíssima: a criação de uma associação de amigos do museu. Mirando direto e reto na juventude. Elas convocam os jovens a entrarem no projeto, citando diretamente os alunos do Colégio Isabel, muitos dos quais moram na região e ainda não conhecem o espaço. É a renovação do público. E aqui a gente precisa puxar um fio importante para quem está acompanhando a gente. Porque alguém que está ouvindo a gente agora, seja no trânsito de uma capital caótica ou caminhando num bairro qualquer, deveria se importar com o resgate de uma panela de ferro numa cidade do interior do Paraná? É uma ótima pergunta. A gente vive na era do excesso de informações, onde o celular bombardeia notícias do outro lado do mundo a cada 10 segundos. E é exatamente por causa desse bombardeio globalizado que o pertencimento local se torna uma âncora psicológica urgente. Quando a gente foca apenas na enxurrada de dados globais, corremos o risco de virar apenas estatísticas de um grande algoritmo. Nossa, isso é muito real. O que a equipe do Museu do Iguaçu propõe é vital para qualquer sociedade. Fazer a transição de um espaço de preservação passiva, onde você apenas observa um artefato empoeirado, para um ambiente de educação ativa. Onde você interage. Exato. Elas falam em promover educação ambiental e arqueológica contínua, entender a bacia hidrográfica que corta o seu bairro ou compreender os saberes dos seus avós é o que cria raízes. É o que dá sentido de pertencimento a um ser humano. E essas raízes, quando bem cuidadas, acabam dando frutos muito além das fronteiras. Elas contam na entrevista sobre o sentimento de orgulho absoluto quando viajam para congressos e seminários em outras regiões.
Imagina a cena. Imagino, deve ser muito gratificante. Elas chegam lá e pessoas de fora, acadêmicos e pesquisadores de outras cidades, lembram e comentam: ah, a Reserva do Iguaçu, é lá que tem um museu com a maquete incrível do rio, a casinha de caboclo. O que mostra que aquele espaço que começou apenas como uma mitigação de danos ambientais de uma empreiteira, rompeu as fronteiras do município, acabou se transformando no cartão de visitas e no embaixador cultural da cidade inteira. Sensacional. Essa trajetória toda prova um ponto essencial, sabe? A história de um lugar não é escrita apenas pelo peso do concreto das grandes barragens ou pelas cifras milionárias de uma mega obra. Com certeza não. A história que realmente sobrevive é a da mão que pacientemente entalha uma canoa a partir de um tronco só. É a resiliência de quem continua afiando a lã, de quem planta na terra e de uma comunidade que, mesmo diante da fúria do maquinário pesado, simplesmente se recusa a deixar sua identidade ser inundada pelo esquecimento. Bela forma de colocar. E para a gente fechar o nosso mergulho de hoje, eu quero deixar uma provocação, um exercício mental para quem está com a gente. Pensa naquelas gamelas rústicas, naquelas panelas de ferro e na canoa colossal lá de Reserva do Iguaçu. Tudo aquilo que hoje está protegido no museu e é tratado com reverência, não muito tempo atrás era só mais um objeto comum. Sujo de terra, né? Usado todo dia. Isso, esquecido no canto da rotina de alguém. Então, se num roteiro absurdo, amanhã de manhã, uma obra gigantesca mudasse completamente o mapa geográfico da sua cidade, forçando o seu bairro inteiro a se transformar quase num piscar de olhos. O que você salvaria? Exatamente. Qual seria o objeto absolutamente banal do seu dia a dia, aquele que você usa hoje sem dar a menor importância, que precisaria ir para dentro de uma redoma de vidro amanhã para conseguir explicar aos humanos do futuro quem você foi e qual era o ritmo da sua vida? Uma reflexão pesada para levar. É uma reflexão muito interessante para levar ao longo da semana. Muito obrigada pela companhia nesse nosso mergulho. Um abraço e até a próxima.